Lana pergunta se está tudo bem e ela responde afirmativamente. Ele se apresenta como Landa e ela diz que seu nome é Mel. Landa expressa prazer em conhecê-la e questiona se ela é de Atlanta. Ela responde que sim, explicando que mora na região há muitos anos. Ela comenta que estava apenas fazendo uma caminhada e Lana pergunta se ela mora nas proximidades. Mel confirma e diz que sua residência não é muito longe dali. Ele comenta que acabou de se mudar para o bairro, vindo de Houston, e Mel entende, concordando que é sempre bom conhecer novas pessoas. Ele pergunta o que o bairro tem a oferecer e ela diz que é muito ótimo lugar, com um shopping próximo onde ele pode encontrar muitas coisas. Ele sugere que poderiam ir juntos, mas ela recusa, afirmando que não está interessada em conhecer alguém no momento. Ele questiona se é verdade e ela confirma, deixando claro sua falta de interesse. Ele respeita a decisão dela e Mel deseja-lhe um ótimo dia. Ele retribui o desejo e menciona que talvez se vejam por aí, ao que Mel responde que nunca se sabe. Ao ver ele entrando no carro, Mel comenta algo, mas ele não ouve. Ela pergunta se o carro é dele e Lana confirma, perguntando o motivo da dúvida. Ela questiona por que ele estava andando a pé se possui um carro como aquele. Ele explica que estava apenas caminhando pelo bairro, tentando fazer novas amizades. Ela sugere que ele a leve para dar um passeio e mostrar o bairro. Ele entende, mas menciona que ela havia deixado claro que não estava interessada. Ela explica que não está necessariamente buscando algo romântico, mas que podem conversar como amigos. Ele concorda, afirmando que também não está procurando nada romântico. Ela entende e diz que não vê problema em serem amigos. Ele repete que deseja fazer novas amizades e ela sugere que ele lhe dê uma carona para que possam se conhecer melhor. Ele concorda. E Mel admite que ficou indecisa no início, mas pede para ele levá-la para sair. Ele questiona a mudança de atitude de Mel e ela explica que inicialmente ele era um desconhecido e que precisa ser cautelosa. Lana permanece por mais algum tempo e depois a convida para entrar no carro. Ela comenta que o carro é muito bonito e ele pergunta se ela gosta, recebendo um sim como resposta. Ele volta a perguntar por que ela não quis falar com ele no início. Ela admite que tem padrões elevados, buscando alguém que cuide dela e a trate bem. Ela quer alguém que a leve para sair e ajude com algumas despesas. Ele pergunta se ela está procurando alguém para pagar suas contas e diz que seu futuro marido pode até fazer isso, mas ele não é o marido dela e mal a conhece. Mel responde que não está implorando por nada e lembra que foi ele quem se aproximou com o carro bonito, fingindo que isso não faz diferença. Ele afirma que trabalhou duro para ter o carro e ela retruca, dizendo que ele se aproximou dela e que ela está sendo sincera, mas ele não quer ouvir. Ele diz que realmente não quer ouvir mais nada e Mel se despede. Ela pergunta o que ele esperava e ele responde que queria conhecê-la. Mel diz que deu uma chance para ele conhecê-la, mas ele argumenta que não recebeu nenhuma chance, foi ele quem deu uma segunda chance a ela. Ela confirma que tentou dar uma segunda chance a ele, mas ele diz que ela pode ir embora. Onaí pergunta se está tudo bem, dizendo que ela é incrível e que gostaria de falar com ela rapidamente. Ela responde que não e por várias vezes pergunta o que está acontecendo. Ele diz que gostaria de falar rapidamente e pergunta por que ela está sendo tão rude. Ela responde que já disse que não e que ele não é o tipo dela. Então ele diz que tudo bem e a aconselha a aproveitar o dia. Quando a moça vê Onaí entrar no carro, ela muda totalmente de ideia e é aí que a mágica acontece. Quando ela volta, ele pergunta o que ela quer e ela diz que deseja falar com ele. Ele comenta que não parecia que ela queria falar com ele, estava andando na calçada. Ela diz que não sabia disso e pergunta se o carro é dele. Ele responde que sim, pois ela o vê dentro do carro. Ela comenta que não estava prestando atenção e ele pergunta como, já que ela olhou bem na cara dele. Ela diz que estava no telefone tentando manter uma conversa. Ele pergunta o que a fez mudar de ideia e ela responde que gostou do carro dele e da aparência dele. Ele diz que parece uma desculpa, mas ela nega e pede mais uma chance. Ele pergunta por que deveria dar uma chance depois de tudo. Ela responde que ele verá que ela vale a pena. Ele pergunta o nome dela e depois que ela diz, ele se apresenta como Naí e pergunta como saberá se ela está falando a verdade. Ela diz que gostaria de mostrar quem é realmente.
Ele comenta que ela começou com o pé esquerdo e que teve uma péssima impressão. Ela pede desculpas e diz que sente muito. Ele pede para ela esperar e diz que vai sair do carro, alertando tomar cuidado para não se acidentar. Ele pergunta de onde ela é e ela responde que é da Flórida. Então ele pergunta há quanto tempo ela está em Houston e ela diz que cerca de 3 meses. Ele diz que entendeu e sugere que ela poderia mostrar o lugar para ele, ao que ela concorda. Ele percebe que ela gosta de tatuagens e pergunta quantas ela tem. Ela responde que tem 18 tatuagens e ele pede para ela dar uma volta para mostrar. Ele diz que é muito bonita e a convida para entrar. Nesse momento ele pergunta que tipo de cara ela está procurando e qual é o tipo dela. Ela responde que gosta de homens bem-sucedidos, com carros legais e que sejam amigáveis. Ele pergunta se ela está procurando alguém que a ajude e ela revela que tem uma filha e busca alguém que a ajude em tudo e que goste das amigas dela. Ele pergunta o que ela tem para agregar nesse relacionamento e ela diz que pode contribuir com o que ele quiser, pois tem sua própria casa e carro e sendo independente. Ela menciona que procura um homem que possa contribuir com a vida dela, ajudando a pagar as contas e o aluguel mensal. Ele comenta que ela voltou para falar com ele pensando que ele pudesse ajudá-la e pergunta o que ela espera que ele faça. Ela responde que não sabe e ele questiona como assim ela não sabe. Ela diz novamente que não sabe e ele conclui que ela só voltou por causa do carro dele, perguntando se ela o acha um idiota ou um palhaço. Ela pergunta se ele está brincando e ele responde que não parece estar. Ela pergunta se parece interesseiro e ele diz que está claro, sugerindo que será melhor para ambos se ela sair. Ela pede para ele não falar assim com ela e ele deseja um ótimo dia. Ela diz que vai sair e ele deseja uma boa caminhada para ela. Começamos o vídeo com o Nair se passando por um morador de rua. Assim que passa uma garota, ele a aborda perguntando se ela não teria alguns trocados para lhe dar. Ela responde que sim e passa alguns trocados para ele. Nair a agradece e fala que vai poder comer hoje porque ele está há vários dias sem comer. A garota então tira um lanche e dá para ele e fala que ele pode ficar. O youtuber então fala que ele não queria ficar com o lanche dela, mas que ele está com muita fome. Ela então pergunta o que aconteceu com ele. O youtuber responde que ele tinha muito dinheiro, mas que ele era viciado em apostas e perdeu todo o seu dinheiro. E a sua mulher se divorciou dele e ele ficou sem nada. Ela então fala para ele que ele vai se recuperar de novo e vai chegar no nível que ele estava antes. Ele então fala que ela foi a única pessoa que o ajudou e que as pessoas só xingavam ele e não ajudavam com nada. Ele fala que ele está muito grato a ela e pergunta por que ela está ajudando ele dessa forma. Ela fala que sempre gosta de ajudar quem precisa porque ela aprendeu assim. O YouTube fala que gostaria de recompensar ela por tudo isso, mas ela fala que não precisa. Ele então pergunta qual o nome dela e ela responde que se chama Jéssica. Nair pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Ele pergunta como que uma bela moça ainda não tem um namorado. Ela fala que por enquanto ela está focada no trabalho e nos estudos. O YouTube então chama ela para vir conhecer o seu carro e a garota pergunta se ele tem mesmo um carro. E ele fala que sim e mostra para ela a sua Lamborghini e deixa a garota super impressionada. Ela então pergunta como que ele tem uma Lamborghini e ele responde que isso foi a única coisa que sobrou para ele da sua fortuna e que ele ainda não vendeu porque gosta muito do carro. E fala que é uma longa história e vai explicar tudo para ela. Dentro do carro, ela pergunta se ele está contando toda a história para ela. O YouTube fala que na verdade ele não contou toda a história. Ele então fala que ele está fazendo um experimento social para ver como seria a reação das pessoas ao ver um mendigo precisando de ajuda. Ele fala que ela foi a única pessoa que o ajudou e que ela passou no seu teste. Ele fala que ela é um exemplo de mulher a ser seguido.
Ela fica muito surpresa com tudo que ele disse. Ele então explica que ele tem vários outros carros e que tudo era só um experimento social. Ele então convida ela para ir almoçar com ele no melhor restaurante da cidade e fala que vai fazer o dia dela ser espetacular, porque ela merece muito. Ele então fala que vai retribuir tudo o que ela fez por ele. E me digam aí o que vocês acharam do vídeo, se ela foi interesseira ou não. O vídeo começa com London abordando essa garota. Ele pergunta como ela está e fala que se chama London. E pergunta qual o nome dela e se apresenta para ela. Depois dela falar que se chama Nishi, ele pergunta se ela é daqui. E ela responde que não, que ela é de outro lugar. London então fala que ele é novo na cidade e que gostou muito da vibe dela e que eles deveriam se conhecer. A mulher fala que não está interessada. Ele tenta pegar o número dela, mas ela diz que tem namorado. Ele então a deseja um bom dia e vai na direção do seu Corvette. Mas quando a mulher vê o Corvette de London, a mulher fica desorientada e vai na mesma hora atrás dele, demonstrando muito interesse pelo rapaz. Ela então fala que gostou muito do carro e chama London para ir almoçarem juntos. London então chama ela do outro lado do carro para eles conversarem melhor. London então questiona, dizendo que ela disse que tem namorado. Ela fala que não é bem um namorado e que eles já estão quase terminando e que ela não deve satisfação para ele. O YouTube então pergunta por que ela estava agindo daquela forma com ele. E ela fala que estava tendo um dia ruim, mas que gostou muito do carro dele e pergunta se ele não quer ir almoçar com ela. London pede para ela dar um motivo para ele deixar ela entrar no seu carro. E ela fala que quando ela entrar no carro vai dar vários motivos para ele. Ela então pergunta se ele vai deixar ela entrar no carro para eles darem uma volta e comer alguma coisa. Em seguida, London pergunta o que ela vai fazer para mostrar para ele que vale a pena ele deixar ela entrar no carro. Ela fala que ele tem que deixar ela entrar primeiro e que ela vai mostrar para ele depois. London então fala que ela está jogando demais com ele e fala para ela entrar no carro. Dentro do carro, o London pergunta o que ela faz da vida. E ela fala que ela é dançarina e diz pra ele que ela dança muito bem e que ele ia gostar muito de vê-la dançando. London então fala que com certeza sim e pergunta de onde ela é. E ela responde que ela é de Ohio. O YouTuber então fala que ele está na cidade a negócios e que ele também não é da cidade. Ele fala que ele é de Houston. Em seguida, ele pergunta onde tem um bom restaurante aqui perto, e a garota fala que tem um restaurante muito chique aqui próximo, e que ele vai gostar muito do lugar, que lá está no nível dele. Em seguida, London concorda de ir para o restaurante com ela. Ela então começa a jogar seu charme e pergunta onde London mora. London fala que tem uma cobertura no centro da cidade e pergunta se ela quer ir conhecer lá com ele. Ela fala que sim, que gostaria muito. London então fala que ele tem outros carros de luxo na sua garagem e que ela vai gostar muito de ver os seus carros. Ela então fala que quer ir para lá primeiro, para a casa de London, e eles combinam de ir juntos para a casa dele. O vídeo começa com Just, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa loira e pergunta como ela vai e se ela vai continuar andando sem falar com ele. E a garota responde que não sabe. Ele então fala que ela parece muito bem e parece que rolou uma química entre os dois. Ela fala que não, que ele está completamente enganado. Ele pergunta para ela se ele não pode pegar o número dela, porém ela responde que não, que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta se eles podem pelo menos ser amigos, mas ela responde para ele que não está procurando nenhum amigo. Ele então responde que só estava tentando conhecê-la e que ela não precisava ser tão rude com ele. Ele pergunta se ela tem um namorado e a garota responde que sim. Ele então se despede e vai rumo ao seu Corvette.
Mas não demora muito para a garota ver a burrada que tá fazendo e vir atrás do YouTube toda arrependida. Ele então fala por que ela voltou se ela não queria fazer amigos. Ela responde para ele que não sabia que ele tinha um Corvette. Ele então pergunta o que o carro tem a ver com isso. E ela responde que o carro faz toda a diferença. Ele então chama ela para entrar no carro com ele. E ela entra no carro sem pensar duas vezes e já nem parece mais ter namorado. Em seguida, ele pergunta se agora ela quer fazer amizade. E a garota pega na mão dele e fala que sim. Ele então pergunta por que ela não queria falar com ele. E ela responde que não gosta de conversar muito quando está na rua e ainda mais quando ela não conhece as pessoas. Ele pergunta para ela para onde ela estava indo. E ela responde que estava indo pagar algumas contas. O YouTube então pergunta se agora ela quer conhecê-lo. E ela responde que sim. Ele então pergunta o que ela quer saber sobre ele. E ela fala que ele pode começar dizendo com o que ele trabalha para ter um carro desse. O YouTube responde que ele tem sua própria empresa e que ele é um empresário. Em seguida, ele pergunta se ela tem mesmo namorado. E a mulher responde que tem, mas já está quase terminando. O YouTube então fala que é bom porque ele gostou muito dela e não queria perder o seu tempo com joguinhos. E fala que ele vai levá-la para sua casa para ela conhecer sua mansão. A garota, super interessada, responde que sim e fala que vai com ele. Ele então pergunta se ela quer ir mesmo com ele. E ela fala que sim, que achou ele muito bonito e ainda mais com esse carro de luxo. Então ele acelera o carro e leva a interesseira para sua casa.